Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito, demais a sua vida e a vida da sua família. Para mim é um prazer, é uma bênção estar aqui e saber que você está aí também. Eu te amo. Oro por você que tem enviado seus pedidos para oração. Nós abençoamos continuamente. Seus pedidos todos que são enviados, são colocados no espaço de guerra, onde nós estamos continuamente orando, sem cessar. Nós temos os nossos intercessores. E eu oro por todos os pedidos que são enviados. E é uma bênção. Eu me sinto muito abençoada, muito mesmo, em poder orar por você. E se nós pudermos, nós queremos muito ajudar, muito mesmo. Esse é o nosso desejo, é o nosso chamado. Você é muito importante para nós. Hoje eu vou estar na Rua Taquari, 995 na Moca, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui em Jó 3, no 25. Eu vou ler nas duas traduções, na Almeida e na NVI. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Isso é o que o medo causa na vida das pessoas. Toda vez que uma pessoa dá lugar ao espírito, porque o medo ele é um espírito, nós falamos, se é um espírito, é uma força demoníaca. O que está por trás do medo é o diabo. Tanto que o Espírito Santo, através de Paulo, deixou registrado para nós que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, de fortaleza, de coragem. Então, assim, é tão importante saber disso que Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse: ei, Deus não nos deu um espírito de medo, espírito de medo. Isso significa o quê? O que Paulo estava dizendo? Se você está com medo, isso não provém de Deus. O medo não provém de Deus. Deus não coloca medo nas pessoas. Mas de Deus vem um espírito de coragem. O espírito que ele nos deu foi de coragem, de amor, de equilíbrio. Então eu tenho, você tem. Ele nos deu, a Bíblia diz que foi nos dado. Você pode não estar usando, mas foi dado a você o espírito de coragem e que você tem condições de enfrentar o que for preciso. O espírito de amor, você tem condições de perdoar, de abençoar. E o domínio próprio, que é equilíbrio, autocontrole, a disciplina. Está aí, você pode até não estar usando, mas está aí, Deus te deu. Isso significa que nós temos tudo o que precisamos. Tudo que você precisa para ter uma vida abençoada foi dado por Deus. Basta nós crermos nisso e possuirmos na nossa vida. Porque muita gente não crê
e, consequentemente, não possui. Mas quando você crê e possui na sua vida, você crê no que está escrito e possui. Você tem que crer. Eu acredito nisso. Eu acredito que o medo não provém de Deus e que Deus me deu um espírito de coragem, então não tem por que eu ter medo. O diabo está usando do medo para me travar, o diabo está usando do medo para trazer sobre mim uma inquietação, uma falta de paz, uma perturbação, como foi com Jó. Jó disse isso. E significa que, por mais que ele foi um homem fiel a Deus, ele alimentou o espírito do medo. Ele deu lugar a esse espírito. E o que ele atraiu para a vida dele? Porque você vai atrair exatamente o que está na tua mente, o que está dentro de você. Você não tem como ter algo diferente daquilo que está dentro de você. Se você pensa dia e noite, isso pode me acontecer, eu posso perder isso, aquilo outro pode acontecer, e se isso acontecer, e se aquilo outro acontecer, e se mais isso acontecer, e se você começa a então verbalizar, então você começa a dizer, eu tenho medo, eu morro de medo disso me acontecer, eu morro de medo de perder isso aqui, morro de medo de viver isso, eu morro de medo. Nossa, tem gente que diz assim, ai credo, ai eu tô com medo, ai eu morro de medo disso, nossa, só de falar eu já estou com medo, eu tenho medo. Nas suas palavras há poder. Nas suas palavras há poder. Por favor, em nome de Jesus, entenda isso. Isso não é conversa fiada. Sabe, isso o que eu estou dizendo a você é uma direção bíblica seríssima. Eu que lido com pessoas, eu tenho visto pessoas assim, caindo, desmoronando, em função desse espírito, o espírito do medo, ou um espírito negativo, falar negativo. Tem gente que só fala negativo. Você pode até não estar levando a sério, mas o que você fala tem poder sobre você. Você pode não dar importância a isso, mas, por favor, comece a dar. Nas suas palavras há poder. Você precisa vigiar sua boca. Você vai acabar atraindo para a sua vida, como Jó atraiu para a vida dele exatamente o que ele sempre temeu. Ele viveu, ele deixou claro que ele passou a vida dele com medo, que aquilo que aconteceu com ele viesse a acontecer. E ele teve medo que acontecesse, e aconteceu. Então, isso significa que ele temeu muitas vezes perder os filhos, perder o patrimônio, perder a saúde. E tudo que ele temeu aconteceu. Tudo. Aquilo que ele foi remoendo dentro dele, e certamente, à medida que ele foi alimentando aqueles pensamentos de medo, de terror, e se isso acontecer, e se eu perder meus filhos, e se eu perder meu patrimônio, e se eu perder a minha saúde, e se eu perder esse respeito que eu tenho, o que vai ser de mim? E se, e se, e se? E ele foi alimentando aquilo dentro dele, e temendo, temendo, temendo. E a Bíblia não fala, mas será que em algum momento ele não pronunciou, ele não declarou? Eu não sei. Mas aqui ele fala. Ele é como um desabafo mesmo. Sabe? A gente chegar e dizer assim, uau, tudo que eu temi na minha vida eu estou vivendo. Tudo. Eu morria de medo que isso acontecesse comigo e olha aqui, eu estou vivendo isso. Eu passei a minha vida com medo. E eu estou vivendo exatamente aquilo que eu sempre temi. Olha o que eu estou vivendo. Eu estou passando por aquilo que eu temia passar. Então, isso aqui é um alerta.
A palavra de Deus, tudo está registrado na palavra de Deus para nos alertar. Jó foi usado mesmo para fazer esse desabafo e ficar registrado para nós. Porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu nunca. Olha, nunca. Como é que eu posso viver a minha vida desse jeito? Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quer dizer, nunca. Lá no meu íntimo, eu sempre estive com essa aflição, com esses medos todos. Essa perturbação esteve sempre aí, essa situação, esse medo me perturbando. E se acontecer? E se eu perder? E isso, e aquilo, e se? O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente inquietação, perturbação. Deus está falando algo com você. Porque talvez você é essa pessoa que vive preocupada, inquieta, porque o medo causa isso. O medo causa essa inquietação, essa perturbação, essa falta de paz, ele rouba a paz. O medo de algo acontecer, o medo de não acontecer, o medo de nunca chegar lá, o medo de não vencer, o medo de perder o que tem. Talvez você está aí, alimentando o medo de não conseguir. E se eu não conseguir? E se eu não conseguir? E se eu não conseguir? Você não vai conseguir nada com esse espírito. Você vai perder. Você vai acabar perdendo, porque eu estou com medo. E se eu perder? Eu morro se eu perder. E se eu não conseguir? Eu não estou conseguindo. É onde as pessoas vão alimentando uma ansiedade, porque se você buscar os estudos da psiquiatria, você vai descobrir que, basicamente, o problema das pessoas consiste em não viver o presente. Estudos e estudos provam isso. De que as pessoas que estão com problemas emocionais, mental, são pessoas que não vivem o presente. São pessoas que estão com medo, elas não superam o passado, elas têm excesso de passado na vida delas, elas têm medo do futuro, elas têm medo do amanhã. Então, assim, não superam o passado, têm medo do futuro, têm excesso de futuro. Elas não vivem o presente, elas não seguem a orientação do Senhor Jesus, o dia de amanhã, o amanhã. O amanhã não pertence a vocês. Basta cada dia o seu mal. O dia que se chama hoje. Nós só temos o dia que se chama hoje. E quando a pessoa não consegue viver no presente, e como eu tenho dito, presente é uma dádiva, por isso se chama presente, é agora, é o que eu não tenho mais o ontem, eu não tenho o amanhã, eu tenho hoje. A pessoa vai alimentando um nível de ansiedade que vai se adoentando e começa a temer um monte de coisas, a falar, e cada palavra funciona como uma declaração, é uma profecia. Por isso que eu falo tanto, profetiza vitórias, declara vitórias, mas alguns continuam, e se não der, e se eu não conseguir, estou com medo disso, nada está acontecendo, está tudo piorando, minha vida não vai, é tudo muito difícil, eu não consigo, é difícil demais, e por aí vai. Qualquer coisa, a pessoa já está lá. Eu estou com medo de eu estar com uma doença ruim. Eu estou com medo disso acontecer com meu filho. Eu estou morrendo de medo de perder o emprego.
Eu estou com medo. Deus não te chamou para viver com medo. Vamos, Ele está falando com você algo. Essa palavra não é nova, mas ela é poderosa. Deus preparou para você, porque é provável. Se o Espírito Santo está me dirigindo a falar sobre isso, é porque hoje, neste programa comigo, tem pessoas que estão com medo da vida, com medo de alguma coisa, com medo. E isso vai causando uma ansiedade. E o que a Bíblia diz? Lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, é Ele que cuida de nós. Então pega os seus cuidados, pega a sua ansiedade, pega todas essas situações e coloca diante de Deus e descansa nele. O caminho é descansar em Deus. O problema é que as pessoas não descansam em Deus, elas estão sempre dando lugar a mais uma situação e acabam declarando no mundo espiritual seus medos, pavores. Eu tenho terror disso, isso para mim é pavoroso, eu temo isso, eu temo aquilo. Ouça a Deus, o Senhor te ama. E está falando algo com você, você não precisa temer. Lance a sua ansiedade no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entra no descanso do Senhor. O amanhã não te pertence, como diz Jesus. Dê prioridade a Deus hoje, busque-o em primeiro lugar e descansa nele. Basta cada dia o seu mal. Você tem graça para viver o hoje. Você tem favor para viver esse dia. Você não tem favor mais para o ontem, porque ele já foi. Você não tem favor para o amanhã. O Senhor deixou tudo muito claro. O maná Ele mandava. Todo dia tinha um maná. O milagre. A comida abençoada. O cuidado. Deus mandava todos os dias. E quando algum incrédulo queria guardar com medo de faltar para o outro dia, de Deus não mandar, apodrecia. Não adianta você levar nada para jogar, ficar preocupado aí. Oh, meu Deus, o que vai ser amanhã, o que vai ser amanhã? Isso começa a cheirar mal. Quando eles guardavam o maná para o dia seguinte, ele apodrecia, começava a feder. O que Deus estava dizendo? Não, eu supro hoje. Esse é o seu pão de cada dia. Deus manda o pão de cada dia. E o que é o pão de cada dia? É só o suprimento para o corpo? Não, para a vida em geral. Tudo que você precisa para viver. Ele manda todo dia. Ele manda a graça, Ele manda o favor que você precisa, Ele te favorece. Você tem graça para esse dia. Você não tem graça para amanhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então você tem misericórdia para esse dia. Esse é o dia que você tem, que o Senhor te deu, como disse Davi, esse é o dia que o Senhor me deu. Eu vou me alegrar nele. Então, assim, esse é o dia que você tem, que o Senhor deu a você, se alegre nele. Viva hoje. Você não tem graça para amanhã. O ontem já foi. Para de temer. Talvez você está muito preocupado que algo amanhã... que algo possa acontecer, ou isso e aquilo. Ei, Deus vai te socorrer amanhã. Viva hoje como se fosse o último da sua vida. Descansa. A Bíblia deixa bem claro, não se preocupem. Não se preocupem com o que vão comer, beber, vestir. Eu
cuido dos animais, eu cuido dos lírios, eu cuido de tudo, eu não vou cuidar de vocês. Deus vai suprir as suas necessidades, Deus vai socorrer a você. Você não vai ser envergonhado como você está aí já, o diabo talvez te alimentando esse espírito, lançando em você esse medo de que você não vai conseguir, e que você vai ser envergonhado, e que vai dar errado. Para com isso. Descansa no Senhor. Aprenda a descansar. As pessoas estão tão doentes. O nível de cortisol está lá em cima. O hormônio do estresse está só aumentando nas pessoas. Por quê? Porque elas estão com medo. Elas estão ansiosas, estressadíssimas, oprimidas, aqui inquietas, perturbadas, sem paz. Por quê? Porque elas estão com medo. Elas têm sido dominadas pelo medo. E Jó deixou registrada aqui, o Espírito Santo quis deixar essa fala de Jó para nós, para nos alertar. Que quando você alimenta esse espírito na sua vida, que não provém de Deus, não foi dado por Deus, porque o espírito que Deus nos deu é de coragem. E quando você alimenta o espírito do medo, você vai se adoentando, vai caindo, vai esmorecendo, perde a paz, como ele aqui, ele perdeu a paz, ele perdeu a alegria, ele perdeu o sossego. Era só perturbação e inquietação. E Deus não te chamou para viver assim. Isso é uma forma miserável de viver. Eu tive uma fase na minha vida, no início da minha fé, que eu alimentava tantos pensamentos e sentimentos ruins. Eu morria de medo do meu filho morrer, que era doente, e sempre vinha aquele medo dele morrer. E um dia eu ouvi o Espírito Santo dizer para mim: Cleo, eu não te chamei para você viver dessa forma miserável, porque eu estava vivendo de forma miserável. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu vivia inquieta, perturbada, com medo, uma ansiedade, que muitas vezes fazia com que eu começasse a tremer, a suar as mãos, uma ansiedade, um mal-estar. Eu vivia ansiosa, sobressaltada, com medo de tudo. E o Senhor disse para mim: eu não te chamei para você viver dessa forma miserável. Porque quando a gente cede para as emoções negativas, nós vamos só alimentando miséria na nossa vida. Confie em Deus. Deus preparou, o Espírito Santo fez esse programa para dizer a você: descansa, confia, porque eu vou te abençoar. Aprenda a confiar em mim. Deus está falando com você, não há o que temer. Possui espírito de coragem e siga em paz. Lança sua ansiedade no Senhor. Se crer e desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração, eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus, visita essa pessoa que talvez está tão aflita, com tantos medos. Eu quero repreender esse medo, essa aflição, essa ansiedade, essa opressão, essa inquietação, essa perturbação, essa falta de paz. Eu repreendo em nome de Jesus. Que ela receba vida, força, alegria, confiança, uma segurança. Que ela se vista dessa mensagem. Que ela receba no Espírito e decida confiar no Senhor e viver o hoje confiante, porque o Senhor está com ela. O Senhor preparou esse programa para dizer exatamente isso para ela. Ela não tem que temer, tudo que ela tem que fazer é descansar no Senhor.
Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade sobre esses fiéis semeadores e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito abençoadas, honradas, e prosperadas de todas as maneiras. Obrigada por essa oportunidade. Senhor, eu peço que vidas sejam fortalecidas, que recebam nesse momento o espírito de coragem, força, visão, e que todo o espírito do medo vá embora. Que esse espírito do medo saia dessa vida, desses lares, em nome de Jesus, e que cada um possua a coragem, a força, a paz, a alegria, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Muito bem, Rua Taquari, 995 na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 9. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho, reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Eu vou esperar por você. Esteja entre nós, conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Seja muito bem-vindo ao portal Mudança de Vida. Um portal com rico conteúdo que irá te ajudar todos os dias. Assista aos cultos e ao programa Mudança de Vida hoje. Compartilhe com seus amigos. Amor não é sentimento, é atitude. Acredite, o Deus da Bíblia transforma vidas. Faça tudo o que beneficia a sua vida espiritual. Diga, eu já venci essa batalha. A fé muda situações. Adquira os livros da Bispa Cleo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449. Siga a Bispa Cleo no Instagram. Fique por dentro de todas as novidades. Curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Bispa Cleo no Instagram, @Bispa Cleo. Ministério Mudança de Vida, um novo estilo de vida.